Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que vocês vão gostar, mas ninguém gostaria de ter, que esse tema é metástase. Então, vou explicar um pouquinho sobre metástase, o que é metástase e tirar algumas dúvidas de vocês também, tá? Primeiramente, conforme vocês forem entrando, bom dia, Ivone. Queria saber se vocês estão me ouvindo direito. Minha voz está um pouquinho aqui falha, mas acho que eu estou conseguindo falar. Mas conforme o tempo também, minha voz vai pegar no tranco aqui. Então vamos só esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Pouca coisa. Hoje também não vou conseguir falar muito para vocês, porque meu dia está corrido hoje, mas a gente segue na nossa missão de tentar trazer toda segunda, quarta e sexta um tema oncológico para vocês. Tá? Bom dia, Henrique. Bom dia, Simone Macedo. Rose, bom dia. Alessandra. Legal. Já tem galera boa. Bom, gente, vamos começando logo direto, por causa do horário também. E como eu falei, eu tenho que começar. Se vocês estiverem me ouvindo, não estiverem me ouvindo direito, pode me falar, tá? Hoje estou com a voz um pouquinho ruim aqui. Mas vamos começar. Hoje o tema é metástase. De uma forma geral. Isso é uma pergunta de uma seguidora, né? Ela pergunta, doutor, fale sobre metástase. Às vezes vocês fazem umas perguntas assim que eu fico quebrando a cabeça para poder falar o que eu vou falar. Por quê? Metástase tem muita coisa para falar, né? É muito difícil, assim, porque você pode escrever um livro sobre metástase. Então, quando vocês fazem umas perguntas muito genéricas, assim, às vezes é difícil, né? Fala sobre metástase, fala o que sobre metástase, né? Então, de qualquer forma, eu escolhi algumas coisas para falar sobre metástase para vocês, tá? Bom dia, Laço Cor-de-Rosa. Bom dia, Alessandra. Bom, então vamos lá. Desculpa que de vez em quando talvez eu tenha que dar uma pigarreada aqui. Bom, o que é metástase? Antes de falar o que é metástase, a gente tem que falar o que é o câncer, né? Então, o que é o câncer? Vocês lembram, algumas lives atrás, se eu não me engano, tem 2 semanas ou 3 semanas, eu expliquei para vocês o que era o câncer, que era uma célula que ela tinha 8 características principais, né? Dentre essa capacidade de se dividir sem estímulo nenhum, se autodividir, capacidade de criar vasos sanguíneos, tinha um metabolismo energético diferente, né? Ela consumia energia de uma forma diferente. E dentre esses vários características, uma das características era a capacidade de migração, né? Então, o que é isso? Todas as células, nossas células, elas ficam presas no corpo, no órgão onde elas estão, no tecido onde elas estão, através de moléculas de adesão, que a gente chama. Então, você tem a célula, e essa célula é como se ela fica... de uma forma simples, assim, como se ela tivesse bracinhos, e esses bracinhos ficam agarrados, às vezes, em uma célula e outra célula, segurando, dando as mãos, né? Ou então, às vezes, eles ficam agarrados no que tem em volta. Vocês podem achar que um tecido, um órgão, só tem célula, uma em volta da outra. Mas tem um negócio chamado matriz extracelular. O que é matriz extracelular? São substâncias, normalmente são proteínas e carboidratos, né? Proteoglicanos, por exemplo, que formam a base, a estrutura, né? Então é como se tivesse uma estrutura ali e as células ficam permeadas ali. E essas células, elas ficam se agarrando nessas estruturas presas, porque elas não querem sair dali. Ali é o ambiente delas.
Então elas ficam agarradas ali naquela região e ficam por toda a vida. Se dividem ali, crescem ali e morrem ali. Então, isso é o normal. Já a célula tumoral, ela, com o tempo, ela vai perdendo essa capacidade de se ligar às células que estão do lado ou a essa matriz extracelular. Então, é como se ela vai soltando, ela solta, ou então ela vai perdendo as mãozinhas. Então, por algum motivo, ela se solta. E aí, mas só se soltar não é suficiente, porque mesmo se soltando, ela não tem capacidade de fazer o que é a metástase, que é invadir outro órgão em outro lugar do corpo. Então, uma outra característica da metástase é poder entrar em outros locais. Então, ela se solta da matriz onde ela está, matriz extracelular, e ela começa a se agarrar em matriz extracelular diferente. E a principal é a matriz dos vasos sanguíneos. Então tem os caninhos, que são os vasos sanguíneos, ela começa a se agarrar no vaso sanguíneo. E aí se agarra, e aí começa a se agarrar, e vai, e entra no vaso sanguíneo. Entrou no sangue, aí ela segue a corrente. E aí segue o fluxo do cano e segue o fluxo da corrente sanguínea. Até aí tudo bem. Porque ela só ficaria circulando, circulando, circulando. Só que ela não tem a capacidade de se agarrar em outros locais. Então ela vai pelo vaso sanguíneo, está percorrendo o vaso sanguíneo, ela vai se agarrar aqui, em algum lugar, e vai sair do vaso sanguíneo. E vai entrar num local diferente. Que esse local diferente é um órgão diferente. Dali ela vai encontrar um local fértil para ela. Então um local onde ela consiga se dividir, que tenha nutrientes e que tenha um local onde a mãozinha dela consiga pegar. Ou seja, nem toda célula de câncer vai conseguir se grudar no pulmão. Às vezes ela vai se grudar no fígado, às vezes ela vai se grudar no osso, né? No cérebro. Então em outros locais, não é uma regra, qualquer lugar teoricamente sim, mas tem alguns locais de preferência. E aí ela vai crescer, 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 crescer naquele local. Daí é a metástase, que a gente vê macroscopicamente, assim, quando a gente vê no exame de imagem. Tudo começa com aquela célula microscópica, que aí ela vai crescendo, percorre o vaso sanguíneo e vai parar em outro local. É assim que acontece a metástase. Tá? Tem uma coisa que muitas pessoas confundem, que são os linfonodos. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre linfonodo, então se vocês quiserem dar uma procurada lá, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui. Linfonodos são os gânglios, né? As ínguas, que são as casinhas de defesa do organismo. A gente tem linfonodos no organismo inteiro porque a gente tem que ter esses postos avançados de defesa, como se fossem torrezinhas do castelo em vários locais do corpo, para defender o corpo. E elas sempre ficam do lado dos órgãos. Então a gente tem linfonodos do lado da mama, linfonodos no meio do pulmão, linfonodos do lado do intestino, linfonodos do lado do rim, linfonodos do lado da bexiga, linfonodos do lado do útero, linfonodos por aí vai, deu para entender, né? No pescoço, por causa da boca e por aí vai. Então, é mais fácil para a célula tumoral pegar o caminho dos vasos do linfonodo, que a gente chama de vasos linfáticos, do que o caminho dos vasos sanguíneos. Por isso que a gente fala que o primeiro local para onde o câncer se espalha é para os linfonodos. E quando ele se espalha para os linfonodos, ele não percorreu a corrente sanguínea. A circulação do linfonodo é uma circulação limitada. Então o câncer sai dali e ele vai para o linfonodo e ele fica parado ali, como se fosse filtrado e freado, porque são células de defesa. Então, o fato do câncer ter andado para o linfonodo não significa que ele já está andando o corpo inteiro. Mas o fato do câncer ter caído na corrente sanguínea, aí quer dizer que ele está indo para o corpo inteiro. Tá? Bom, só que quantos mais linfonodos tiverem,
maior a chance dele ter caído na corrente sanguínea, porque mais espalhado ele está, né? Agora tem uma dúvida: qualquer linfonodo não é metástase? A gente chama de linfonodo, a gente chama de metástase o linfonodo, já que saiu do local de origem e andou um pouquinho? Às vezes sim e às vezes não, né? Então, por que a gente não chama de metástase? Porque a gente só chama de metástase quando é metástase à distância, distante, muito longe, né? Normalmente quando cai pela corrente sanguínea. Então, quando você tem ele... desculpa, gente. Quando você tem, normalmente, o linfonodo, como eu falei, ele anda e fica parado ali. Então, por isso que a gente não chama de metástase, tá? Mas tem algumas situações que a gente pode chamar o linfonodo de metástase. Quando esse linfonodo é um linfonodo longe, um linfonodo distante. Um exemplo fácil de entender. Você tem um câncer de colo de útero, que fica lá embaixo, no útero, e você tem um linfonodo no pescoço, no tórax, vários linfonodos no pescoço e no tórax. É longe do útero, né? Então, esse é um linfonodo metastático. Então, aí sim você chama de metástase. Agora, você tem um câncer no colo do útero, por exemplo, e você tem um linfonodo do lado do útero. Esse linfonodo não é metástase. Esse linfonodo é só uma disseminação próxima e ainda não está percorrendo pela corrente sanguínea, tá? Então, essa é a diferença. Então, a gente não chama de metástase um linfonodo perto. A gente chama de metástase um linfonodo longe, tá? Já aproveitando, respondendo a pergunta aqui, o que são linfonodos sentinela? Linfonodo sentinela é uma técnica, não é o linfonodo que a gente chama de sentinela, na verdade mas linfonodo sentinela é uma técnica operatória que a gente faz quando vai operar, que a gente faz uma marcação no tumor, às vezes é com uma substância colorida, às vezes é com uma substância radioativa, mas você injeta no tumor e vê para onde que está correndo, qual é o primeiro linfonodo que está correndo aquela substância. Ou seja, se o tumor saiu da onde ele está e foi para algum linfonodo, qual é o linfonodo que ele iria? Aí esse é o linfonodo sentinela. O que é sentinela? Sentinela é sempre o avançado, né? É o alerta, é o primeiro, né? Então, é esse linfonodo que você tem que fazer a biópsia, retirar ele para ver se ele tem doença. Porque se esse sentinela, que dá o alerta, não tiver a doença, provavelmente os outros também não têm. Por isso que se chama-se sentinela, tá? Alguns cânceres a gente faz pesquisa de linfonodo sentinela, outros não faz, por questões técnicas e comprovação científica de que tem benefício. No câncer de mama a gente costuma muitas vezes fazer, tá? Então existem linfonodos que são metástase e linfonodos que não são metástase. Quando estão perto não são metástase, quando estão longe são metástase, certo? E aí, falando um pouquinho mais sobre tratamento, já que ela pediu para falar muito aberto, né? Metástase não é sinônimo de morte, tá? Isso também tem muitas pessoas que, primeiro assim, tá com câncer, aí acha que vai morrer. Aí depois tem metástase, aí acha que vai morrer agora, né? Nossa, minha vida acabou. Não. Hoje em dia, os tratamentos estão avançando muito, né? Alguns cânceres muito mais, outros menos, mas estão avançando de uma forma geral. Então, a gente dá sempre o exemplo o que é mais comum, porque eu acho que muita gente fica mais interessada no que é mais comum. Sempre alguém pergunta, mas esse câncer é raro, eu tenho, você não fala, mas porque é o mais comum, é o que as pessoas mais se interessam, né? Felizmente, enfim. Mas eu queria que nenhum desses cânceres fossem comuns, né? Por exemplo, no câncer de mama, que é um câncer muito comum, hoje em dia, você com metástase, você pode viver anos, 10 anos, 20 anos com metástase. Então, o fato de ter metástase não quer dizer muita coisa.
Câncer de próstata também, que é um câncer muito comum, apesar dos homens não entrarem muito aqui no Instagram, no YouTube, para procurar saber. Mas câncer de próstata é muito comum dar metástase para os ossos, por exemplo, e a pessoa viver anos, 10 anos, 20 anos com metástase também. Tá? Então, hoje em dia, a gente fala que o tratamento avançou do câncer metastático, não no sentido da cura, mas no sentido de transformar o câncer metastático em uma doença crônica. Né? Muitos questionam, gente, não conseguiram a cura do câncer, mas vocês já pararam para pensar que a hipertensão e o diabetes é uma doença crônica? Hoje em dia, o câncer está sendo considerado tão qual uma hipertensão ou uma diabetes, que você tem que tomar um remédio por toda a vida e vai viver anos e anos, como se vive com a pressão alta e com a diabetes. Né? E ninguém fica reclamando que não encontraram a cura para a hipertensão, não encontraram a cura para o diabetes. A indústria farmacêutica já tem a cura para o diabetes, só que não quer revelar para a gente porque eles ganham muito dinheiro com isso. Pega o mesmo discurso e só muda o tema. Não é verdade? Então, antigamente se morria rápido com o câncer metastático. Hoje em dia se demora mais para morrer. Em algum momento, quem sabe, a gente vai conseguir curar, né? Então, é um avanço da ciência, que a ciência avança aos poucos, nem sempre na velocidade que a gente gostaria, infelizmente, né? Mas, pois é. E aí, uma pergunta também. Existem casos de cura de câncer metastático? Então, a gente está falando de ciência, né? Porque, existem relatos, fulano se curou, eu li no livro de cura. Bom, isso aí é outra coisa, né? Enfim, estou falando dentro da ciência, existem casos de cânceres metastáticos que são curáveis, tá? A gente tem um exemplo muito comum, que é o câncer de ovário e o câncer de testículo. O germinativo, né? Que é um tipo de câncer de testículo, que é o mais comum, e um tipo de câncer de ovário, que é menos comum. Esses cânceres germinativos, mesmo com metástase, às vezes para o pulmão, por exemplo, longe, por que eles são curáveis? Porque eles são muito sensíveis à quimioterapia. Então, nesses casos, você consegue, às vezes, só com a quimioterapia, curar. Tá? A gente tem outros casos também de câncer de cólon, câncer do intestino, né? Que você... Porque tem uma peculiaridade. Quando o câncer do intestino ele cai na corrente sanguínea, normalmente ele cai na corrente sanguínea, mas toda a corrente sanguínea do intestino, ela passa primeiro pelo fígado, para depois ir para o resto do corpo. Então pode ser, quando você tem uma metástase no fígado, ela ainda não percorreu o corpo inteiro. E aí, você pode tentar tratar o fígado e tratar o tumor primário, né? E às vezes ficar curado. Então existem casos de você ter metástase no fígado do câncer de cólon, tá? Não é qualquer câncer, que você consegue curar também. Então existem casos que você consegue sim a cura nos cânceres metastáticos, tá? Bom, e por que não opera um câncer metastático? Porque, pelo motivo que eu falei, na maioria das vezes, esse câncer já está circulando pelo corpo. Então, se você submeter a um procedimento cirúrgico, dependendo do procedimento arriscado, você tem muito risco para pouco benefício, porque você pode operar e 1 mês depois, 2 meses depois, o câncer aparecer em outros locais. E aí foi uma cirurgia desnecessária, né? E um risco desnecessário. Então, normalmente a gente não opera um câncer metastático. Mas, hoje em dia tem um conceito chamado de oligometástase. O que é oligometástase? É um câncer, não é um câncer assim, mas é quando o câncer tem poucas metástases. 1, 2, 3, depende, o número não é um número certo. A partir de 13 anos, a vida não é simples assim, desse jeito.
Mas, se a gente, um oncologista, percebe que o câncer daquela pessoa tem metástase, mas a metástase é uma metástase lenta, que não cresce muito rápido, tem poucos pontos separados, você pode pensar em fazer algum tratamento para metástase. Então, por exemplo, você pode fazer uma radioterapia num ponto de metástase, num outro ponto de metástase. Se você já tirou o tumor primário, você pode pensar em tirar o tumor primário. Se não dá para fazer radioterapia, você pode pensar em fazer uma cirurgia, se a cirurgia não for muito agressiva, para tirar a metástase. Tá? Tem procedimentos com uma especialidade chamada radiologia intervencionista. No YouTube eu tenho um vídeo explicando sobre essa radiologia intervencionista, mas é um médico que faz procedimentos, né? Então ele pode entrar com uma agulha no tumor, na metástase, e congelar ela, ou fazer uma radiofrequência ali e queimar ela. Ou então ele pode entrar pela artéria, como se fosse um cateterismo, e vai lá onde a metástase está e faz uma embolização, ou seja, interrompe a circulação de sangue para a metástase. Aí a metástase vai e morre. Tá? Então, e também a nossa boa e velha quimioterapia, terapia-alvo e medicamento. Né? Então, isso tudo em conjunto, hoje a gente consegue até tratar pacientes com poucas metástases e dar ganhos de vida de muito tempo. Tá? Isso, lógico, varia de tumor para tumor. Tem tumor que mostram que não adianta a gente tratar essas metástases, que ele sempre volta e volta rápido. Tem tumores que a gente sabe que tratar metástase ganha vida, ganha tempo de vida, e a pessoa vive muito mais e melhor, com qualidade. Então, varia. Não é para vocês saírem por aí brigando com seus médicos, querendo operar, querendo fazer tudo isso se vocês têm metástase, que eu quero fazer, que o Dr. Vitor falou que dá para fazer. Não. Tem situações e situações, tá? É para ser conversado de uma forma tranquila e calma com o seu médico. Existe a possibilidade de fazer uma radioterapia. Por exemplo, não adianta também você tratar as metástases. Vamos supor, tem uma metástase no fígado, no pulmão e no osso. Então vamos fazer uma radioterapia no pulmão? Tá, mas você vai conseguir fazer a radioterapia no fígado também? Vai conseguir operar o fígado? Então, não adianta você tratar uma metástase e deixar a outra sem tratamento, né? Então, tem que ser uma coisa assim que você consiga tratar tudo. Então, tem que ser pouco. E de tamanho pequeno, não pode ser muito grande. Então, isso é muita coisa, tem que ser muito considerado. Tá? Então, é uma discussão. Qualquer coisa, conversa com o seu médico, pede para ele explicar o porquê que dá, porquê que não dá, né? As possibilidades. Então, gente, é isso. Eu acho que eu já falei bastante aqui sobre metástase de uma forma aberta, né? Foi uma pergunta aberta. Doutor, fala sobre metástase. Eu falei alguns pontos aqui interessantes. Queria ser mais curto, mas acabei que eu falei o tempo que eu costumo falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, escrevam aí nos comentários, enquanto eu vou dar meus recadinhos, né? Segunda, quarta e sexta, sempre 6h30, eu tô aqui, mesmo com a voz ruim, forçando aqui para falar um pouquinho para vocês, não deixe de falar, tá? Beleza? Sugestões de nome para live, coloquem aí para as lives, né? Do nosso projeto de lives. E também dúvidas, se eu terminar o vídeo, dúvidas vocês coloquem aqui ou mandam mensagem. Sugestões de temas também, gente. Tá conversando com alguém sobre câncer, leu alguma coisa sobre câncer? Se tiver alguma dúvida, acha que é um tema bom para live, manda mensagem que eu anoto. E aí eu boto na fila aqui e a gente depois fala sobre isso, né? Vai ser um bate-papo legal. Que mais? A live fica gravada aqui no IGTV e depois eu jogo pro YouTube também, então entra no meu canal no YouTube. Quem estiver assistindo no YouTube vai ver, mas eu já estou aqui no YouTube. Então... vai estar no YouTube também, então entre no meu canal no YouTube, se inscrevam, ativem o sininho, para ajudar o canal a crescer também e essa mensagem chegar para mais gente, assim como chegou para vocês, tá? Vacina Herceptin, eu tô devendo para vocês falar sobre esse negócio sobre vacina, injeção. Vacina é uma coisa, vacina é contra vírus e injeção sobre outra coisa. Herceptin não é vacina, mas o Herceptin é um tratamento. Eu não me lembro se eu já falei sobre sobre isso. Mas tem um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre terapia-alvo. E o Herceptin é uma terapia-alvo. Você dá uma procuradinha lá. E é isso, tá? Se tiver mais dúvidas sobre essa questão de terapia-alvo, aí você pergunta, que aí depois eu falo sobre o Herceptin, tá?
tá? Obrigado, Rose, melhores. Tô melhorando já. Uma dor de garganta aqui, esse inverno também a gente tem gripe. Mas não tá nem mais doendo, é só a voz mesmo que tá difícil aqui de falar. Isaete, fala sobre câncer de rim e os fatores genéticos. Eu acho, é que eu já fiz tanto vídeo, gente, que às vezes eu não lembro o que eu já fiz, né? Mas, se eu não me engano, eu tenho no YouTube um vídeo falando sobre câncer de rim. Eu tenho no YouTube uma série de vídeos, tudo sobre câncer. E aí eu falo tudo sobre câncer de mama, tudo sobre câncer de pulmão, tudo sobre câncer de cólon, tudo sobre câncer de colo de útero, sobre câncer de útero, ovário. E aí, por exemplo, o vídeo de ontem, se vocês me acompanham, foi tudo sobre câncer de cabeça e pescoço, né? Então, eu acho que eu já falei sobre câncer de rim. Dá uma olhadinha nesse YouTube já, nesse vídeo no YouTube sobre câncer de rim, tá? É isso. Agora, aí, ó. Olha o que vocês estão fazendo. Né, tentativa de ajudar, muito obrigado. Mas estão fazendo igual, não é igual quando a pessoa descobre que tem câncer, que aí as pessoas falam, toma isso, toma aquilo que é bom pro câncer, toma aquilo, começa a dar um monte de sugestão. Não é assim? A pessoa descobre que tem câncer, aí, tá, toma chá disso. A outra vem, toma chá daquilo, toma chá daquilo, né? Eu sei que sempre as pessoas fazem isso com a melhor das intenções, porque gostam, né? Quem gosta quer o bem e aí quer dar uma sugestão para ajudar, né? Mas acontece isso, né? A pessoa fica recebendo um monte de sugestão. Eu tomo gengibre todo dia. Na verdade, eu bato no suco, eu como gengibre todo dia. Então já tá valendo já, né? E o gargarejo casca de cebola eu vou procurar ler um pouquinho sobre, tá? Não, Zete, a questão não é, a questão que eu tô falando não é eu ter câncer ou não, a questão que eu tô falando é das sugestões, né? Quando a pessoa tem uma doença, muitas pessoas às vezes vêm dando um monte de sugestão, né? E acaba confundindo, assim, tudo. E a gente tem que ter muita prudência até em dar sugestões para as pessoas com câncer, né? Ah, você tem que fazer esse tratamento tal. Ou então, isso acontece muito, não é nem o nosso tema nessa live, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque fulano fez um tratamento e usou tal remédio e por que você não procura fazer esse tratamento também? Gente, o tratamento daquela pessoa era aquele tratamento e você está fazendo esse tratamento com esse câncer, que é outra história, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala com uma pessoa com câncer para não ficar dando ideias erradas com a melhor das intenções, né? Sem querer. Às vezes é com a melhor das intenções mesmo, não culpo ninguém, né? Enfim. Mas às vezes sem querer a gente só atrapalha a situação. A gente tem que dar apoio, carinho, tá sempre do lado, né? Se estiver disponível para chorar, para perguntar, para pesquisar, para levar, se for o caso, né? Te levar para não sei aonde. Preciso fazer um exame, estou passando bem, estou passando mal, quero sair, já estou estressado dentro de casa. Então a gente tem que dar apoio, né? Agora, dar dica é complicado, né? Porque às vezes a gente fala uma dica muito pessoal que aconteceu com você e não aconteceu com o outro, né? E aí as pessoas... A gente é impossível não se comparar, é difícil, né? Mas acaba se comparando. Bom, quem define tratamento é um oncologista. Meu marido seguimos por médico variante. Sim, é isso aí. Tem que ser assim mesmo, mas sempre de uma forma debatedora. Você pode, não é combater com o médico, mas questionar, perguntar, procurar entender, pedir informações. Isso é muito importante. Não é porque o oncologista que sabe, você vai ouvir calado. Você pode perguntar, é um diálogo. É sempre duas pessoas conversando, o médico e o paciente. E o paciente tem que ter o poder, tá? Poder de tomar as decisões também, certo? Quando o meu câncer de mama, as pessoas diziam para tomar suco de graviola e chá de graviola. Pois é, aí tem um monte de coisa de gente falando, querendo dar dica com a melhor das intenções, mas às vezes só atrapalha. Gente, deixa eu descansar minha voz aqui, que daqui a pouco eu vou usar minha voz de novo, né? Nas consultas e tal. E hoje eu tô com um pouquinho de pressa, que tem uma consulta bem cedo. Bom, já dei os meus recados
E é isso, sexta-feira espero estar melhor. E vou pesquisar sobre o chá de cebola também, tá? Fica tranquilo. Pra ver se dá pra fazer também. Mas já tá na fase de melhora já tá bem melhor. Acho que sexta-feira já vai estar melhor, sim. Obrigado, gente, pela presença de vocês. E sexta-feira a gente tá de volta. Não se esqueçam de entrar no YouTube. Beijo, beijo, beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.